FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 27 de agosto de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa dessa segunda-feira. Polícia prende quadrilha que arrombava caixas eletrônicos. Ex-dirigentes do Banco Rural são os próximos alvos do Supremo. Lula afirma em entrevista que o mensalão não existiu. Contador quer proteção policial para depor na CPI do Cachoeira. Atlético arranca empate na Bahia. E o deputado federal Javair Arantes, candidato à Prefeitura de Goiânia, é o nosso entrevistado de hoje. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7h32. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, de olho na Copa, a polícia fecha cerco a torcidas organizadas. Folha de São Paulo, no maior dos massacres, ditador mata 330 na Síria. O estado de São Paulo, homicídios caem em São Paulo após 4 meses de alta. Correio Brasiliense, ensino falido, prefeito rico. Nas 30 cidades com maior queda na nota do IDEB, o patrimônio dos chefes de executivos se multiplicou. Houve caso em que o crescimento foi de 1.200%. Valor econômico, poucas empresas escapam da queda geral nos lucros. Estado de Minas, campanha com dinheiro público. Escritórios de representação de 5 vereadores que concorrem à reeleição em Belo Horizonte, mantidos com verba indenizatória, foram transformados em comitês eleitorais. Jornal do Comércio, o Hospital das Clínicas volta a marcar consultas. Com o fim da greve dos servidores da Universidade Federal do Pernambuco, o hospital retoma atividades. 0 hora de Porto Alegre, setor público, fracassa a negociação de governo e grevistas. Brasil Econômico, Fazenda já trabalha com previsão de crescimento de 1,5% este ano. O Popular, mais jovens, mais violentos e menos arrependidos. Diário da Manhã, a corrida pelo bolo do poder. Agora são 7h34. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. E em função das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia, não realizaremos debate neste mês de agosto. O Mundo em Sua Casa promove um debate sempre de interesse social, com tema de interesse social, sempre na última segunda-feira do mês. Lembrando que o candidato do PTB à Prefeitura de Goiânia, do deputado Javair Arantes, será o entrevistado de hoje, logo mais às 7h45 aqui no Mundo em Sua Casa. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia tem o prazo até o final da tarde de hoje para apresentar no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recurso contra o liminar que impede a comissão de investigar contratos das prefeituras de Aparecida de Goiânia e de Catalão com a Delta Construções, apontada como braço empresarial do contraventor Carlos Cachoeira. Paralelamente, os procuradores da casa que auxiliam nos trabalhos da comissão elaboram defesa contra o mérito do mandado de segurança, que deverá ser apresentado em 10 dias úteis a partir da notificação. Caso o recurso seja provido, terá validade até o julgamento da defesa relacionada ao mérito. A CPI que investiga a possível ligação de autoridades goianas com a contravenção e ainda a atuação das empresas Delta e Gerplan no Estado teve os trabalhos suspensos em sua última reunião realizada no dia 21. A decisão foi tomada por causa do mandado de segurança impetrado na Justiça. 7h35. População goianiense vai poder opinar antes de começar a construção de uma obra de grande porte na cidade.
A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em segunda votação, nesta quinta-feira, projeto de autoria do vereador Elias Vaz, que determina a possibilidade de realização de audiências públicas antes da construção de grandes empreendimentos, como hipermercados e escolas. A ideia, segundo Elias Vaz, é apresentar estudos de impacto de vizinhança e dar voz à população. Nós estamos inserindo dentro da lei do impacto de vizinhança em Goiânia, a sua regulamentação, a possibilidade de fazer audiência pública, que é o instrumento fundamental para a sociedade opinar. Então a própria sociedade pode fazer um abaixo-assinado e exigir que se tenha uma audiência pública nas situações daqueles chamados equipamentos de impacto, né? Que pode ser, por exemplo, a construção de uma grande escola, que pode ser a construção de um grande hipermercado. As pessoas que moram próximo, dentro de uma determinada área, próximo àquele equipamento que vai ser construído, têm o direito de se manifestar, ou dizer que é favorável, ou dizer que é contra. As audiências públicas poderão ser solicitadas por um grupo de moradores, por vereadores ou pelo próprio prefeito. A realização dos encontros será de responsabilidade da Prefeitura. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto. Confira a agenda dos candidatos para esta segunda-feira. A candidata à Prefeitura de Goiânia, Isaura Lemos, do PCdoB, dedica toda a manhã para a gravação de programa eleitoral. À 13h, ela participa de entrevista na TV Record. Às 20h, vai ao lançamento do livro de Maria Prestes, na Câmara Municipal. O prefeitável Cimeison Silveira visita a partir das 9h confecção no Jardim Floresta e às 11h as confecções no Parque Tremendão. Às 15h, visita empresários da Rua 44, no setor norte ferroviário, e em seguida vai à Vila João Vaz. Às 20h tem reunião no Conjunto Riviera. Os compromissos do professor Reinaldo Pantaleão nesta segunda-feira ficam por conta de gravação de programas eleitorais de rádio e TV. E às 20h, lançamento do livro Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes, de Maria Prestes, no hall superior da Câmara Municipal de Goiânia. O candidato Jovair Arantes, do PTB, concede daqui a pouco entrevista ao Mundo em Sua Casa. Os outros candidatos não forneceram agenda para hoje. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. Próximos alvos da análise do voto do ministro relator Joaquim Barbosa no julgamento do Mensalão, ex-dirigentes do Banco Rural têm motivos para se preocupar. Em seus primeiros votos, Barbosa já reconheceu que os saques em dinheiro entre 2013 e 2004 feitos no banco foram realizados de forma a se omitir os verdadeiros beneficiários dos recursos. E isso é lavagem de dinheiro. Mantido o entendimento em relação ao tema, o relator compromete os então executivos do banco, cuja suspeita de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro será apreciada assim que acabar a votação do item 3 da denúncia contra o deputado João Paulo Cunha, do PT, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, Marcos Valério e seus sócios. E as desavenças entre relator e revisor do caso Mensalão estão longe do fim. O impasse entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski durou pouco e sinaliza como será agonizante a convivência da dupla quando estiver no comando do Supremo Tribunal Federal. Em novembro, com a aposentadoria compulsória da atual presidente da Corte, Aires Brito, Barbosa assumirá o posto e terá Lewandowski como vice. Sob holofotes no julgamento do Mensalão, eles têm demonstrado divergências na forma de conduzir o processo nos papéis de relator e revisor, antecipando o que poderá ocorrer na próxima administração no Supremo Tribunal Federal. Após episódios de troca de farpas na quinta-feira, os dois aparentavam ter declarado paz. No entanto, o clima voltou a esquentar depois de Lewandowski discordar de Barbosa, absolvendo o deputado e candidato a prefeito de Osasco, João Paulo Cunha, do PT. Favorável à condenação do petista, Barbosa anunciou que fará uma réplica nesta segunda-feira. Lewandowski pediu direito à tréplica. O clima esquentou e uma nova discussão foi selada por intermédio de Aires Brito. Assim, a réplica e a tréplica serão breves e os demais ministros começam a ler seus votos. O acordo, porém, não garante que surjam novas alfinetadas entre eles. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar medidas para tentar acelerar o julgamento do Mensalão, para que mais um integrante da Corte, o presidente ministro Carlos Aires Brito, não deixe de participar da fase final, quando se discutirá o tamanho da pena aplicada a cada réu condenado. Ele tem a aposentadoria obrigatoriamente prevista para o dia 18 de novembro, quando completa 70 anos. Em 2007, o STF aceitou a denúncia contra os 40 suspeitos de envolvimento no suposto esquema denunciado em 2005 pelo então deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, e que ficou conhecido como Mensalão. De Brasília, Ronaldo Berwanger.
E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista publicada no jornal americano The New York Times que não acredita na existência do mensalão. Ele afirmou que o PT não tinha necessidade de comprar votos porque o partido já havia assegurado a maioria no Congresso através de alianças políticas. Lula declarou que vai respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que nesta segunda-feira entra na terceira semana do julgamento do caso. O New York Times descreve o julgamento do mensalão pelo STF como um dos mais sérios e difíceis momentos da história de Lula e do PT. O periódico afirma que o escândalo surgiu em 2005 e que a sua análise pelo tribunal apenas em 2012 reflete a lentidão da justiça brasileira. E a grandeza do processo trará outras divergências no STF. O ministro revisor do processo do mensalão, Ricardo Lewandowski, proferiu seu voto de forma oposta ao voto do relator Joaquim Barbosa. Enquanto um pediu a condenação do deputado João Paulo Cunha, o revisor o absolveu nos 3 crimes em que o deputado está sendo acusado. O professor da Faculdade de Direito da FGV, Thiago Bottino, diz que pelo tamanho do processo e pelo número de réus, será bem provável que outras diferenças entre os ministros ocorram. Você tem 2 ministros que estudaram o processo bastante, você vê que eles citam todos os relatórios, os números das páginas, quais são os depoimentos, todos os dados assim do processo, enfim, fazem leituras diferentes sobre esses documentos. Então, tem um laudo do TCU que diz que os serviços foram todos prestados. Lewandowski aceitou o laudo do TCU, falou, não, são técnicos, me convenceram. O Joaquim Barbosa falou assim, não, apesar do laudo, não me convenceram. O que me convenceu foi o depoimento da testemunha X ou Y. Então, assim, os outros ministros vão ter que se posicionar da mesma forma, dando mais ou menos valor para determinados documentos. Nesta segunda-feira, os ministros vão continuar a leitura dos votos. O primeiro que vai continuar o seu parecer será o ministro Joaquim Barbosa. De Brasília, Fernando Dias. 7h42. O contador Gilmar Carvalho Moraes afirma estar disposto a depor na CPI do Cachoeira, mas quer proteção. Ele diz ter medo de ser morto. Em documentos da CPI, o contador aparece como responsável pelas declarações de imposto de renda de 2 empresas que, segundo a comissão, receberam dinheiro da Delta, construtora supostamente vinculada ao grupo do contraventor. Embora em documentos da Receita Federal recebidos pela CPI constem os números do CPF e do registro profissional de Moraes, ele nega ter feito as declarações de imposto de renda das empresas. O contador afirma que teve os dados pessoais usados e diz ter uma suspeita sobre quem teria feito isso, mas não quis revelar o nome da pessoa. Ele relata que após o escândalo ter sido revelado, a pessoa de quem ele suspeita desapareceu. O nome de Gilmar Moraes surgiu na semana passada na CPI, quando a ex-mulher dele, a comerciante Roseli Pantoja da Silva, prestou depoimento como suspeita de ser sócia da Alberti Pantoja, empresa investigada pela Polícia Federal por supostamente receber dinheiro da Delta, construtora que, segundo a Polícia Federal, mantém vínculos com o grupo do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. 7h43. Economista cobra medidas do governo para incentivar o setor produtivo. Influenciada por fatores externos, a expectativa sobre a economia brasileira não é nada boa. O economista e presidente do Instituto Pró-Economia, Adriano Paranaíba, avalia a forma como o governo brasileiro lida com esses fatores, como a crise europeia, e acredita que medidas novas deveriam ser adotadas para reverter a situação. Semana passada, o relatório Focus já sinalizou uma expectativa de aumento de inflação, uma expectativa de redução do PIB para 1,81, um aumento de inflação passando já dos 5%, e isso realmente é a fonte de todo esse pessimismo. O governo vem tomando medidas repetidas que estão cada dia mais trazendo menos efeitos de fato. Segundo os economistas, o setor produtivo recuou e os investimentos poderiam estar bem mais avançados. Mas por falta de uma medida do governo federal, a insegurança tomou lugar. O especialista ainda sinaliza: Goiás está numa condição real diferente do cenário nacional, mas precisa ter cuidado para não ficar paralelo ao pessimismo do país. Goiás fez um momento muito bom da sua economia, porém o problema para a economia goiana é se continuar uma tendência de queda do PIB nacional. Goiás, infelizmente, não é uma ilha, ele vai acabar sendo contaminado porque ele depende de insumos e produtividade dos outros estados também, principalmente relacionado ao grande mercado consumidor, que é São Paulo, que é um grande mercado consumidor de produtos goianos. E se isso desacelera, nós, mesmo tendo uma alta produtividade e crescer nosso PIB, podemos, no médio prazo, sermos contaminados por isso. A preocupação é com o risco que corre de o PIB este ano ficar abaixo de 2%. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h45. Sistema Brasil Central de Rádio. Eleições 2012. Entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. As rádios Brasil Central AM e RBC FM realizam neste mês de agosto uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os 8 postulantes ao cargo foram convidados a participar do programa O Mundo em Sua Casa e apresentar as propostas para que você, ouvinte, escolha o seu candidato nas eleições de outubro. Hoje é a vez de ouvirmos o candidato do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, Jovair Arantes. Jovair Arantes nasceu em Buriti Alegre, no interior de Goiás, tem 61 anos de idade. Residente em Goiânia desde 63, exerceu a profissão de protético e formou-se em odontologia. Foi vereador em Goiânia e também vice-prefeito, já foi presidente da IQEGO, secretário municipal de saúde de Goiânia e eleito deputado estadual em 90. Atualmente é deputado federal e está no 5º mandato. Jovair Arantes é presidente estadual do PTB Goiás e líder do PTB na Câmara Federal. Candidato, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, prazer falar com você, falar com a Karine e com o Gil Bonfim e seus ouvintes. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Goiânia? Quero ser prefeito de Goiânia porque entendo que tem uma missão política importante na minha vida e eu não posso me omitir diante de tanta falta de ação que eu vejo hoje na gestão pública municipal. Entendo que a nossa cidade, que é uma cidade muito boa, que todos gostamos e amamos, é uma cidade que está perdendo a qualidade de vida por falta de ações, por falta de vontade política da atual gestão administrativa. Goiânia está entupida, Goiânia está absolutamente sem possibilidade de transitar. Para você ter uma ideia agora, demorei quase 1 hora para chegar do ponto A para o ponto B, ou seja, para chegar aqui na sua emissora. E assim a cidade inteira está desse jeito. Falta ações, falta criatividade, falta vontade política, falta querer fazer. O transporte público, o transporte coletivo, um caos total, desrespeitando senhoras idosas, crianças, gestantes. Então não dá para você continuar vendo a omissão que a Prefeitura hoje mostra com relação à gestão pública municipal. Nós temos que dar um basta nisso. Candidato, e é exatamente sobre o trânsito e transporte o nosso primeiro tema da entrevista. Quais são as propostas do senhor para melhorar o trânsito e o transporte em Goiânia? Em primeiro lugar, assumir efetivamente a fiscalização do transporte coletivo de Goiânia. Foi assinado um contrato com as empresas que ganharam essa licitação. Bem ou mal foi feita essa licitação, então tem que ser cumprido. Foi assinado um contrato. E o contrato tem as obrigações de cada parte. A parte da prefeitura não foi cumprida. Por exemplo, os corredores exclusivos de transporte coletivo, táxi, vans e ambulância, não foi cumprido. Então, ao não ser cumprido, fica muito a caráter e fica muito difícil para a empresa cumprir o seu horário. Segundo, os horários de ônibus em Goiânia não são cumpridos. A prefeitura não fiscaliza. A prefeitura não fez os abrigos necessários para que as pessoas possam esperar decentemente o seu transporte coletivo e com informações adequadas pregadas nesses pontos de ônibus. Então é necessário dizer que a prefeitura tem que fazer a parte dela, tem que fiscalizar, tem que fazer os corredores exclusivos, tem que fazer valer o contrato que foi assinado. Se não cumprirem, fora. Eu acho que é assim que tem que ser. Eu, prefeito de Goiânia, a partir de janeiro, vou chamar as empresas e vou dizer, a partir de agora quem fiscaliza é a prefeitura, vou para dentro, vou para cima, o ônibus que passa às 9 horas tem que passar, o ônibus que passa às 7 tem que passar, ele não pode passar às 7h30. Ele vai passar às 7, às 7h30, às 8, às 8h30. Mas o ônibus essa hora não tem muito fluxo. Bom, então vai rodar vazio, porque no contrato está escrito que tem que passar. Se tem que passar, vai passar. E outra questão importante que é bom levar em consideração. As linhas de ônibus, há mais de 10 anos que não faz um realinhamento das linhas. Eu estava fazendo uma reunião ali na Vila Redenção outro dia, o cidadão disse o seguinte, os ônibus até são razoáveis, só que ele não me leva para onde eu quero ir. Ele me leva para outro lugar. Eu quero ir para Campinas, ele me leva para um terminal da Vila Nova. Eu quero ir para o centro, ele me leva para um terminal do Pedro Ludovico. Está errado isso. Nós temos que rediscutir as linhas, os itinerários, como é e para onde que vão os itinerários. Quem tem que decidir é a população. Por isso, nós vamos dividir a cidade em 10 regionais administrativas e quem vai decidir o destino da cidade, as obras que vão ser feitas nas cidades, serão essas regionais administrativas. O senhor acredita que apenas com essa melhoria das linhas de ônibus a gente pode resolver o problema do trânsito ou também é preciso realizar outras medidas?
Porque a gente vê que a Prefeitura realizou algumas medidas pontuais, como a construção de trincheiras, viadutos, e isso não resolveu o problema, levou o congestionamento para outro ponto de Goiânia. Como que resolver isso? Isso é um conjunto de ações que devem ser feitas. E não adianta fazer uma paliativamente, você tem que fazer várias. Nós temos que fazer trincheiras, nós temos que fazer viadutos, nós temos que desobstruir o trânsito, fazer ponte entre os rios, entre os bairros, ligando um bairro ao outro. Goiânia tem muito poucas pontes. Nós temos 80 cursos d'água em Goiânia. E não tem pontes ligando um bairro ao outro. Você só tem pontes nas avenidas principais. Então aí você leva o tumulto todo para as avenidas principais. Você vai numa secundária, tem que sair dela se você quiser atravessar para o outro bairro. Aí, ao entrar na avenida principal, Anhanguera, Castelo Branco, T9, T7, etc, em Goiânia, se você faz isso, você tumultua o trânsito ali e causa o caos que está o trânsito na cidade. Então nós temos duas vertentes na questão do ir e vir em Goiânia, que é o transporte coletivo, que é caótico. Esse é sofrimento total, porque ele pega as pessoas de menor poder aquisitivo, e a questão do trânsito, que é também caótico. Então nós temos que disciplinar o trânsito. Motocicleta, tem que ter vias exclusivas, né? Pequenininhas. Olha, uma motocicleta precisa de uma via de 1,5 m, 2 no máximo. Então você tem que levar em consideração que nós temos 350 mil motocicletas em Goiânia, registradas no Detran. Então são 350 mil motoqueiros andando. De cada 10 acidentes, 7 é com motoqueiro em Goiânia. Por quê? Porque eles têm que ficar fazendo um zigue-zague no meio do trânsito. Tem que dar dignidade a eles e respeito também. Porque eles pagam imposto, compram um veículo, é dele o veículo. Você tem que respeitar o motoqueiro. Você tem que respeitar o usuário de carro e o do ônibus. Então você tem que disciplinar. Isso chama disciplinamento de trânsito, disciplinação. Você tem que chamar as pessoas para dentro, você tem que ter uma sala de controle de trânsito. Você tem que usar a tecnologia moderna que tem hoje para oferecer a possibilidade de melhorar o trânsito. Nós não estamos vendo nenhuma ação da Prefeitura. A Prefeitura é omissa, a Prefeitura é preguiçosa. A Prefeitura não faz as ações que ela tem que fazer. Comigo vai fazer. Agora são 7h52. O Mundo em Sua Casa entrevista hoje o candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PTB, Jovair Arantes. Outro desafio, candidato, para a cidade é o cumprimento do plano diretor. Segundo especialistas, a Prefeitura não cumpre a lei porque prioriza o interesse econômico. Como planejar a cidade para os próximos anos visando qualidade de vida? Olha, o plano diretor foi votado. Quando é votado é lei, foi sancionado. Quando é sancionado é lei, tem que cumprir. O que a atual gestão fez? Pegou esse plano diretor, botou na gaveta e administra a cidade a seu bel prazer, com a sua vontade e com a vontade da especulação imobiliária. Você vê que hoje Goiânia só faz investimentos na área de especulação imobiliária. Nós queremos sim que o Goiânia cresça, que tenha investimentos, que tenha construções, porque a construção civil é uma grande indústria de geração de emprego e renda, mas nós temos que respeitar a cidade como um todo. O plano diretor da cidade tem que ser respeitado. Você vai e vem no sentido de cumprir o plano diretor. O plano diretor prevê 20 corredores exclusivos de transporte em Goiânia, 20. O prefeito, da sua cabeça, fez 2 quilômetros de plano de corredor exclusivo, 2 quilômetros de corredor exclusivo da sua própria cabeça, que não estava no plano diretor. Fez ligando nada a lugar nenhum. Ligou a Praça Cívica, a Praça Universitária. O que resolve isso? Em relação à saúde, né? Os CAIS estão em situação precária, sem segurança, faltam médicos, demora no atendimento também, é outra reclamação dos usuários do Sistema Único de Saúde. Qual que é o projeto do senhor para melhorar esse atendimento à população mais carente que precisa dos CAIS esse ano? Olha, Karine, a questão da saúde é uma coisa absurda. O que está acontecendo em Goiânia é uma coisa absurda. O cidadão espera 3, 4, 5, até 6 meses para ter uma consulta. As UTIs não existem. Existem em Goiânia e a Prefeitura não tem capacidade para fazer um convênio e comprar serviços para UTIs. Estão morrendo gente. Pessoas morrendo diariamente das unidades de saúde. Pessoas sendo maltratadas, arrastadas, chutadas dentro dos CAIS, como aconteceu aquele caso do CAIS da Vila Nova. Que desrespeita a nós todos que pagamos imposto. Não é só o cidadão que foi chutado e que levou aquele desrespeito que teve lá. Quem está sendo desrespeitado é nós que pagamos impostos. Quem precisa de serviço público em Goiânia são as pessoas mais pobres. Nós temos, os remediados ricos, nós temos a nossa condição. Você compra e paga o serviço pela deficiência que a Prefeitura tem. Mas as pessoas pobres não têm como resolver. Elas precisam da consulta. Nós vamos reformar todas as unidades, sem nenhuma exceção, de pequenininha até as grandes. Nós vamos reformar, reequipar essas unidades. A unidade, por menor que seja, ela terá um ginecologista, um clínico geral e um pediatra.
24 horas deverá ser o funcionamento dessas unidades. Goiânia, você não pode adoecer depois das 6 horas. Então, elas vão funcionar 24 horas. Os funcionários terão um plano de cargos e salários aplicado, melhorado o salário deles, para que eles possam ter motivação para trabalhar. Então, o que nós vamos fazer na área da saúde é implantar um serviço parecido com o VaptVupt, ou seja, um serviço que resolve. Será o VaptVupt na saúde. A saúde pública de Goiânia, a partir do ano que vem, nós vamos dar um rumo importante nela, um rumo de atendimento, de resolver os problemas e de que as pessoas tenham dignidade e respeito quando chegam nela. O padrão de atendimento terá que ser o mesmo padrão que o CRER, que é o Hospital Público, um OS, que atende publicamente, que não cobra e que atende bem as pessoas. Então, o nosso atendimento na unidade de saúde, seja ela em qualquer bairro dessa cidade, será no padrão VaptVupt, com qualidade e com resolutividade. E como pensar a região metropolitana dentro desse sistema, já que Goiânia recebe muitos pacientes também de outras cidades? Nós vamos dar um jeito nisso. O prefeito tem que ser criativo, né? O prefeito não pode ser um prefeito que senta na cadeira aqui na prefeitura, no Paço Municipal, e administra a cidade como se ela tivesse tudo muito bem, como se ela fosse toda feita de setor sul, de setor bueno, de setor aeroporto, como se ela fosse o centro da cidade. A gente tem que respeitar as diferenças da cidade. Acontece que a administração atual administra Goiânia desigual que é de uma forma igual, e aí você penaliza os bairros mais pobres. Por essa razão, nós vamos criar as 10 regionais administrativas. São 10 cidades de 130 mil habitantes, porque nós temos 1.300.000 pessoas morando em Goiânia. Então nós vamos ter 10 cidades de 130 mil habitantes. Nós vamos ter um controle gestor social que vai controlar as ações da prefeitura. São organismos que já existem, tipo Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, Conselho Tutelar, Associação de Moradores, igrejas evangélicas, espírita, católica, elas que vão controlar as ações da prefeitura. Elas terão, essas 10 regionais, serão 10 cidades de 130 mil habitantes. E elas terão recursos financeiros para aplicar no seu próprio problema, as diferenças, para resolver essas diferenças de bairros que existem em Goiânia. De onde esses recursos, deputado? Essas 10 regionais não poderão onerar ainda mais a prefeitura? Ao contrário, elas vão facilitar, porque você vai diminuir. Por exemplo, hoje você pega um trator aqui, que você tem que fazer uma obra lá no Jardim Curitiba. Você pega um trator lá na Comurg, bota dentro de um caminhão, 2 dias para chegar lá. Então nós vamos agilizar, nós vamos ter a agilização dos processos, nós vamos ter a resolutividade de uma forma mais prática, a resolução dos problemas. Não vai onerar e ao contrário, nós vamos otimizar e botar a comunidade para decidir o que a prefeitura vai fazer no próprio bairro. É o seu bairro que está sendo discutido, é a sua rua, o seu quintal. Quando você discute eleição municipal é assim, a ação da prefeitura tem que chegar primeiro na minha rua. E se chega na minha rua, é assim que eu quero. É assim que o morador pensa, é assim que o cidadão quer. E é assim que a prefeitura vai ser. Outro gargalo em Goiânia é a educação. Faltam vagas em CMEs, as mães não têm onde deixar as crianças para ir trabalhar. Qual que é o seu projeto em relação a isso? Isso aí é outra questão, que a omissão da prefeitura é tão grande que quem constrói os CMEs é dinheiro federal. Quem mantém os CMEs também é dinheiro federal. E a prefeitura não dá conta de fazer isso acontecer. Enquanto não se constrói os CMEs, você não pode deixar mais de 8 mil crianças fora das creches. E é o que está acontecendo em Goiânia hoje. Nós vamos resolver isso com convênios com as entidades que prestam já esse tipo de serviço em Goiânia, e que prestam bem, que são as igrejas católica, evangélica e espíritas, prestam de graça. A prefeitura vai fazer convênio, vai comprar essas vagas excedentes que eles têm, e nós vamos colocar essas crianças nessas entidades. Eu tive já em 3, 4 entidades recentemente, por exemplo, a LBV, lá no setor aeroviário, ali perto da Cidade Jardim. Eu tive lá o diretor Mauro me disse que se a prefeitura quiser, ele disponibiliza 200 vagas. E assim vai acontecendo em cada lugar desse que você anda. Eu fui lá na Luz da Vida, existe vagas. Eu fui lá na Evangélica, existe vagas. Então, o que precisa é a prefeitura ter criatividade, querer resolver o problema. Agora, não, a prefeitura quer construir palácios, quer construir escolas grandes, quer construir, inaugurar e botar placa. Eu não, eu quero resolver o problema. Eu vou resolver o problema dessa forma. Faço convênio com as igrejas católica, espírita e evangélica, o Lions, Rotary, são várias entidades que já prestam serviço em Goiânia e que têm capacidade ociosa. Então, se ela tem capacidade ociosa, é só a prefeitura fornecer
recursos humanos e fazer um convênio e pagar pela hora do menino durante todo o dia. Mas esses convênios serão suficientes para atender essas 8 mil vagas a que o senhor se referiu? Nós vamos resolver as 8 mil vagas. Eu estou dizendo para você que vou resolver porque eu tenho estudo capacitado para isso. Quem paga isso, para você ter uma ideia, é o governo federal, não é a prefeitura. Existe o recurso, basta você prestar conta em Brasília e você recebe os recursos. É só pagar, é só fazer uma boa prestação de conta. Não é possível ver a omissão que a prefeitura está fazendo. Nós não podemos, quando sai a vaga para uma criança, ele já ter casado. O que está acontecendo é isso. Espera 1, 2, 3, 4 anos. Quando sai a vaga para a creche, o menino já casou, já tem neto. Candidato Javaí Arantes, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação aqui no Mundo em Sua Casa. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Agradecer o Gilga, agradecer a Karina e a Brasil Central e dizer que a nossa candidatura em Goiânia é uma candidatura para suprir essa lacuna de omissão. Eu sou trabalhador, eu trabalho, eu nunca deitei com a minha carga e eu quero ser, no final da minha vida política, o melhor prefeito que essa cidade teve em todos os tempos, porque julgo que é capaz, que serei capaz de fazer isso, que darei conta de fazer isso, porque eu vou dividir a minha administração com o povo de Goiânia. Vou regionalizar a cidade e todos vão participar. A população participando, claro que a gestão será mais maneira e mais eficiente. Então agradeço a você, aproveito a oportunidade, evidentemente, para pedir o voto 14. E se você perdeu alguma parte desta entrevista, pode ouvi-la no www.rbcfm.com.br. E amanhã, o nosso convidado é o prefeito Paulo Garcia, do PT. Agora são 8 horas e 1 minuto. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Vamos continuar fazendo de Goiânia uma cidade sem diferença entre o centro e a periferia, entre bairros próximos e os distantes. Uma Goiânia que não aprofunde contradições, não agrave as deficiências, não segregue e não exclua ninguém. Uma Goiânia equilibrada, com serviços e equipamentos públicos funcionando adequadamente. Uma cidade economicamente sustentável, para dar à sua gente uma vida digna e confortável. Goiânia das mãos certas, Paulo Garcia, 13. O Mundo em Sua Casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Policiais civis de Brasília e de Goiânia prenderam neste final de semana 5 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em arrombar caixas eletrônicos. O grupo foi preso na cidade de Hidrolândia, onde tinha uma casa alugada. Os suspeitos foram transferidos para Brasília. Dos 5 presos, 4 são de Joinville, Santa Catarina e 1 é de Goiânia. Segundo a polícia, nos últimos 4 meses, eles arrombaram 16 caixas eletrônicos em Goiás e Brasília. O último foi sábado, no setor oeste, de onde levaram mais de R$22 mil. O dinheiro foi recuperado pela polícia. O jogador de futebol do Grêmio Anápolis, Ivanilson da Silva Lima, de 18 anos, morreu em um acidente de carro na manhã de ontem na BR-060, próximo a Alexânia. O carro modelo Voyage em que a vítima estava era conduzido pelo também jogador do time, Wallace Marques de Souza, de 20 anos. Um passageiro do outro automóvel envolvido, um Fiat Adventure, morreu a caminho do hospital. Wallace foi atendido em Alexânia e liberado. 8h04. Polícia Militar já apreendeu mais de 120 armas de fogo em Aparecida de Goiânia desde o início do ano. O número é 25% superior se comparado ao quantitativo do mesmo período do ano passado, quando foram realizadas 77 apreensões. Para o comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito Alves, o aumento de apreensões de armas é resultado das abordagens e operações deflagradas para combater a criminalidade no município. E através das nossas abordagens, das nossas blitz, bloqueios, nós temos apreendido esse número expressivo de armas de fogo. Mais de 100 armas foram apreendidas, cerca de 106 armas, pelos policiais militares do 2º Comando Regional. O que a gente observa é que com o advento da Lei 12.403, que tornou o crime de porte ilegal afiançável, as pessoas hoje, pela questão da impunidade, elas não têm mais receio de portar arma.
Somente este ano, a Polícia Militar realizou 85 apreensões de drogas, recapturou 108 foragidos e recuperou 800 veículos com registros de furto e roubo. Os policiais militares prenderam ou apreenderam em flagrante 586 pessoas por roubo, furto, receptação, porte ilegal de armas, tráfico de drogas e outros crimes. Para fazer denúncias, você pode ligar para o 190. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h05. Uma mulher foi presa no final de semana suspeita de tráfico de drogas. Cláudia de Paula foi flagrada com 31 porções de cocaína, um tablete de maconha, uma balança de precisão e R$ 3.270 em dinheiro. O marido, que a polícia acredita ser comparsa de Cláudia, conseguiu fugir. Roger Silva de Paula e sua esposa Cláudia de Paula estavam brigando quando os vizinhos chamaram a polícia. A residência, que fica no bairro Goiá, em Goiânia, foi cercada, mas Roger conseguiu pular o muro e fugir. Detran vai intensificar a fiscalização do uso das carretinhas em todo o estado. A fiscalização vai ficar por conta da Polícia Militar e dos agentes de trânsito dos municípios. As carretinhas regulares devem ser licenciadas e emplacadas. O gerente de Fiscalização e Segurança do Detran, Major Márcio Vicente, explica quais são as outras exigências. Estar em condições de ter ali os pneus em condições de uso, sinalização, desde lanterna traseira, seta, luz de freio, luz de ré. Então, ser ali plotados com faixas retrorefletivas, de forma que, como fosse um veículo qualquer, deve ser vistoriado e, se for reprovado na vistoria, provavelmente não poderá circular. E o que acontece atualmente é muitos veículos irregulares circulando pelas ruas, não só da capital, mas também do interior. A fiscalização não terá uma etapa educativa. E quem for pego sem cumprir as exigências será autuado e o veículo vai ficar retido. A multa varia de acordo com a infração, como explica o Major Márcio. Por exemplo, se for sem placa, é uma infração gravíssima. Se for o documento vencido, também é uma infração gravíssima, o valor de R$ 191. Se for, por exemplo, uma infração relacionada à sinalização, equipamentos obrigatórios, é uma infração grave. Então, o agente de trânsito deverá autuá-lo, fazer ali o AI, o auto de infração, e dependendo da infração, recolher ao pátio do Detran ou das unidades militares até regularização. Segundo informações do Detran, o número de fábricas clandestinas tem aumentado e o condutor deve optar por fábricas autorizadas pelo Detran. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agente penitenciário é detido suspeito de levar droga e bebida preso da casa de prisão provisória em Aparecida. Segundo a polícia, o homem estava com 2 litros de pinga e quase 1 quilo de crack. O servidor teria tentado vender os produtos a detento por R$ 1.500. Ministério Público e a GR firmam um acordo para facilitar a fiscalização do transporte escolar. O Ministério Público e a Agência Goiana de Regulação vão trabalhar em conjunto na fiscalização do transporte escolar intermunicipal. O objetivo é garantir maior rigor nas ações que são realizadas em todo o estado. De acordo com o presidente da AGR, Humberto Tanus Júnior, o órgão se comprometeu a executar a fiscalização ostensiva do transporte de alunos entre os municípios e enviar os relatórios ao MP, que também irá encaminhar denúncias sobre irregularidades. Humberto Tanus garante que as ações são rotineiras. Ele lembra que as empresas devem cumprir uma série de exigências. O veículo tem que ser cadastrado aqui na GR, ele é vistoriado e, no caso do transporte escolar, com uma diferenciação dos outros. Ele tem que ser feito a vistoria de 6 em 6 meses, a cada 6 meses tem que fazer a vistoria. O motorista tem que ter cursos específicos, habilidades específicas, para isso você tem que ser capacitado para isso, com curso de direção defensiva, e esse veículo também tem que ter o seguro. Então nós exigimos isso. Os outros veículos especiais, veículos a gente exige essa vistoria, e aí são vistoriados vários itens de segurança, de mecânica e assim por diante. Os outros veículos normais, a obrigação é de a cada ano. No caso do veículo do transporte escolar, ele é vistoriado a cada 6 meses. Há uma exigência maior ainda, porque está transportando alunos, crianças. Quem for flagrado fazendo o transporte irregular de alunos entre municípios está sujeito a multa e pode ter o veículo apreendido. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. A meta do projeto Rede 8h09. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Estamos fazendo em Goiânia um governo popular, democrático e ético.
Popular porque governa em nome do seu povo, promove a igualdade de oportunidades. Democrático porque dialoga e busca a participação da comunidade e dos servidores públicos nas decisões importantes da cidade e da prefeitura. Ético porque governa com seriedade, transparência e competência. Estamos garantindo o caráter público da administração, colocando a prefeitura a serviço do cidadão. Paulo Garcia, 13. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, resultados desse domingo da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Botafogo 0, Flamengo 0, São Paulo 2, Corinthians 1, Grêmio 1, Internacional 0, Figueirense 3, Coritiba 1, Cruzeiro 2, Atlético 2, Sport 0, Náutico 0. Em Salvador o Atlético empatou em 1-1, mas ainda segue na faixa de rebaixamento. A delegação do Atlético chega daqui a pouco, na hora do almoço em Goiânia, após um empate em 1-1. Diante do Bahia ontem aqui em Salvador. O gol do Atlético foi marcado no segundo tempo, através do atacante Diogo Campos, em um lance de cabeça. No primeiro tempo, Fabinho já havia marcado para o Bahia. 1-1, resultado final. E o Atlético se preocupa agora com o jogo de quarta-feira, diante do Cruzeiro, às 10 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Araújo não tem nenhum problema em questão de suspensão para esse jogo. E sim o atacante Patrick, que sentiu fortes dores no tornozelo. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Atlético Mineiro, líder e campeão do turno, tem 43 pontos contra 42 do Fluminense. O Atlético Goianiense é 18º, ainda na zona de rebaixamento, com 16 pontos. 8 e 12. Foi encerrada neste domingo a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Exceção feita ao Grupo A1, cujo encerramento será nesta quarta-feira. No Grupo A5, o Craque se classificou às oitavas de final com uma vitória de virada em casa por 3-2 diante do Sobradinho do Distrito Federal, após estar perdendo por 2-0 e beneficiado pela vitória da Aparecidense sobre o Ceilândia por 4-2. Fora de casa, ficou com a primeira colocação do grupo. Na próxima fase, o time catalano jogará com o Nacional de Nova Serrana, Minas Gerais, que foi segundo colocado do grupo A6. O jogo de ida será em Nova Serrana no próximo final de semana e a partida de volta em Catalão, uma semana depois. 8 e 13. Goiás pressionado volta a jogar amanhã pela Série B no Serra Dourada. Com a derrota para o Joinville no último sábado por 1-0 fora de casa, o Goiás completou 3 jogos seguidos sem vencer na competição. 2 derrotas fora de casa para Grêmio, Barueri e Joinville, e um empate em casa diante do São Caetano. Essa situação faz o time estar muito pressionado, jogadores e o próprio técnico Anderson Moreira, porque o Goiás precisará vencer amanhã o América de Natal para continuar brigando próximo à zona de classificação, os 4 melhores colocados que irão para a Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Valmir Lucas está em tratamento intensivo e pode treinar para voltar ao time amanhã. A expectativa é para o retorno do zagueiro Valmir Lucas. O meia Caio, que veio da Ponte Preta e estreou muito mal no jogo contra o Joinville sábado, deve ir para o banco de reservas. Com isso, Walter deve ser novamente companheiro de Yarley no ataque. Pressionado e com a obrigação de vencer amanhã o América de Natal. É essa a situação do Goiás deste início de retorno da Série B do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O jogador do Grêmio Anápolis, Ivanilson da Silva Lima, 18 anos, morreu em um acidente de carro neste domingo na BR-060, próximo a Alexânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, o carro Voyage em que a vítima estava era conduzido pelo também jogador do time anapolino, Wallace Marques de Souza, de 20 anos. Um passageiro do outro automóvel envolvido, um Fiat Adventure, morreu a caminho do hospital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Ivanilson e Wallace teriam cruzado o canteiro central, atingido o Fiat ocupado por 5 pessoas. Ivanilson morreu na hora. 8 e 15. Vila Nova começa a definir a equipe para o segundo turno do Brasileiro da Série C.
A vitória do último sábado diante do Brasiliense no estádio Serra Dourada, 1-0, gol do zagueiro Rafael Vaz cobrando pênalti, deixou o Vila Nova na terceira colocação ao fim dos jogos de ida desta primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A partir da próxima sexta-feira, quando o Vila volta a entrar em campo contra o Oeste de Itápolis, se iniciam os jogos de volta. O Vila, que para essa partida não contará com o lateral direito Nego, recebeu o terceiro cartão amarelo. Na vitória 1-0 para cima do Brasiliense, tem que cumprir a suspensão automática. Em contrapartida, o goleiro Júlio César, que estava suspenso por ter sido expulso na derrota 3-0 para o Macaé, volta a ficar à disposição do técnico Jorge Saran. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Anápolis jogou com regulamento ao seu favor e mesmo perdendo na tarde de ontem por 1-0 para o Santa Helena, pelas semifinais da segunda divisão do Campeonato Goiano, se classificou à final, como também garantiu o acesso à primeira divisão do futebol goiano. Time anapolino não disputava a elite desde 2009. Agora o Anápolis fará a decisão do campeonato com o Grêmio Anápolis, que bateu o Mineiros no último sábado por 2-1 e que também é o novo integrante da primeira divisão. Primeiro jogo marcado para quarta-feira, 8h30 da noite. E a segunda partida, domingo às 4 da tarde, no estádio Jonas Duarte. Às 8h17 do esporte, é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do encontro regional dia 30 de agosto, das 13 às 17 horas, na Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, na Avenida Araguaia 1544, edifício Casa da Indústria, Vila Nova. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A ação de combate à dengue encontra vários focos do mosquito em Bocas de Lobo, em Goiânia. Apesar da queda do número de casos da doença no período da estiagem, a vigilância da Secretaria Municipal de Saúde tem registrado um índice de proliferação do mosquito acima do esperado para esta época do ano. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Prefeitura, Luiz Elias Camargo, os criadouros não estão nas residências e nem nos prédios comerciais. De 10 bocas de lobo, nós já encontramos foco em 6 delas. Então a gente vai estar fazendo toda essa vistoria, toda essa limpeza, o tratamento dos locais onde tiverem larvas, no intuito de diminuir uma incidência do mosquito e também deixarmos as bocas de lobo numa situação mais fácil de escoamento da água. O trabalho de verificação começou na cidade de Jardim e deve continuar nos próximos dias em 9 bairros que fazem parte da região central. Setor Marechal Rondon, Vila Bandeirantes, São José, Campinas, Vila Nova, Setor Aeroporto, Norte Ferroviário e Setor dos Funcionários. O aposentado Pedro Galdino, morador da cidade de Jardim, sugere a colocação de grades para evitar o acúmulo de lixo nos bueiros. Tem que ter uma grade na frente ali para não jogar folha, papel, sacola lá dentro, né? Só entrar água. Já a dona de casa, Amanda Rodrigues, reclama da falta de colaboração da própria comunidade. Joga muita sujeira e aqui, principalmente perto da minha casa, o que eu vejo é muita folha das árvores, que entope bastante. Sobre a possibilidade da instalação de barreiras protetoras na entrada do esgoto, Luiz Elias Camargo afirma que já foram feitas algumas tentativas semelhantes que não se mostraram eficientes. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h19. Vamos saber como foi o final de semana nas rodovias que cortam Goiás com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Temos aqui o balanço das 24 horas. Nós tivemos 12 acidentes, 14 feridos, relativamente número baixo de acidentes. Entretanto, tivemos vítimas fatais. Nós tivemos uma vítima fatal. O acidente mais grave aconteceu hoje de madrugada. Foi uma colisão traseira. Foi na BR-060, quilômetro 120, entre Goiânia e Teresópolis. Um Jeep Troller, placa JSQ 6724 de Goiânia. O condutor Eduardo Coimbra Passos, 64 anos, fatal.
O segundo veículo envolvido, Mercedes-Benz, placa KBX 4207 Anápolis, o motorista saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 8h20. Começam hoje as inscrições para o vestibular de final de ano da UEG. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e o prazo vai até o dia 13 de setembro. São 5.195 vagas em 38 cursos nas 42 unidades da UEG em todo o estado. Desse total de vagas, 1.039 são disponibilizadas para o sistema de avaliação seriado. De acordo com a diretora do Núcleo de Seleção da UEG, Eliana Machado Nogueira, nesse sistema são computadas as notas de todo o ensino médio. Para o sistema de avaliação seriada, é destinado a 20% das vagas da universidade, né? Ele é constituído por grupos, então o candidato se inscreve no primeiro ano, depois se reinscreve no segundo e no terceiro ano. Ele tem que renovar a sua inscrição. Então ele dura os 3 anos do ensino médio. Ele é exclusivo, voltado para os candidatos que fazem o ensino médio mesmo, exclusivo para o ensino médio, um programa bem próximo do ensino médio. Segundo Eliana Machado Nogueira, os estudantes de primeiro e segundo ano do ensino médio também podem participar do vestibular como treineiros. Quando o candidato opta por ser treineiro, no caso, ele está fazendo segundo ano hoje, vai fazer terceiro ano só o ano que vem, aí faz como treineiro, a pontuação dele fica armazenada. O ano que vem ele faz como concorrente pontuado e utiliza a maior pontuação que ele obtiver, ou a desse ano ou a do ano que vem. Ele tem essa opção das 2 pontuações. O valor da inscrição ao processo seletivo para o primeiro semestre de 2013 da UEG é de R$ 90 para o curso de Arquitetura e Urbanismo, R$ 80 para os demais cursos e R$ 40 para os candidatos treineiros. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site www.vestibular.ueg.br. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h21. Semana da Pessoa com Deficiência na Vila São Cotolengo vai ter partida de futsal com jogadores do Trindade. O segundo torneio de futsal inclusivo vai começar daqui a pouco e tem na escalação pacientes com deficiência enfrentando atletas profissionais. Segundo o assessor de imprensa da entidade, Antônio Erasmo, apesar das limitações, o time da Vila São Cotolengo quer mesmo se divertir. É porque o Trindade participa do campeonato goiano e os jogadores sempre fazem visitas à vila. E a gente tem essa certa parceria e para nós também é muito interessante. Alguns pacientes, aqueles que têm mais cognição, eles são apaixonados em futebol, ouvem jogo pelo rádio, pela TV. Então, quando a gente comentou que alguns jogadores do Trindade Atlético Clube participariam desse momento, a felicidade já foi geral. A Vila São Cotolengo tem 61 anos de existência e é referência no tratamento da pessoa com deficiência. Ao todo, são 365 pacientes internos de longa permanência e cerca de 2.400 atendimentos diários a pessoas com múltiplas necessidades. Para Antônio Erasmo, a maior dificuldade enfrentada no dia a dia é o preconceito. Muitas pessoas na sociedade ainda veem a deficiência como algo muito distante. E o que os pacientes precisam é de amor, é de carinho, é de um abraço. Além das doações, além de alimentação, além de vestuário, precisa desse amor das pessoas. A intenção da Vila São Cotolengo é quebrar, é transpor essa barreira do preconceito. A programação começou neste domingo na Praça da Amizade e, além do futsal inclusivo, prevê 2 dias de passeio no Zoológico de Goiânia, encerrando a semana com o lançamento do projeto Natal na Vila na próxima quinta-feira, às 19 horas. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h23. O governo vai oferecer desconto no ICMS ao empresário que ajudar as comunidades que trabalham na recuperação de dependentes químicos. A meta do projeto Rede Integrada de Ações sobre Drogas é aumentar o número de leitos para internação e tratamento de dependentes químicos. Hoje, o estado possui cerca de 150 leitos e o projeto prevê mais 800 leitos para Goiás. A proposta foi apresentada para o Fórum Empresarial porque o governo vai oferecer desconto no ICMS para os empresários que ajudarem financeiramente as comunidades terapêuticas, como explica o superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública, Edilson de Brito. Existem possibilidades legais, como por exemplo dentro do Fomentar Produzir, que o empresário, ao participar de um projeto dessa envergadura, ele recebe um selo. E esse selo possibilita, no momento de compensações tributárias, ele receber benefícios, digamos, por conta da sua participação.
A proposta ainda está sendo formulada. O governador Marconi Perillo agradeceu o interesse de todos e disse que o programa vai ser aprimorado. As sugestões que vocês deram são muito boas, então nós vamos ter que agora aprimorar, simplificar cada vez mais, para depois a gente divulgar, João. Acho que a gente tem que agora, se tiver que aprimorar a legislação, a gente tem que preparar a minuta de projeto, levar lá para o Gabinete Civil, a gente enviar para a Assembleia, e depois é comunicar e envolver os dois fóruns da melhor maneira possível. O diferencial da proposta da Rede Integrada de Ações sobre Drogas é que, enquanto o dependente estiver sob o tratamento, ele pode trabalhar e ter acesso à qualificação profissional. Isso vai garantir que as comunidades terapêuticas gerem renda e sejam autossustentáveis e que o jovem aprenda uma profissão. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h25. Censo faz mapeamento da rede hoteleira de Goiânia. A ideia é levantar dados sobre a infraestrutura, perfil, capacidade, ocupação, serviços e evolução dos hotéis. O último censo da rede hoteleira de Goiânia foi realizado em 2010, quando o estudo apontou que apenas um empreendimento poderia ser classificado na categoria 5 estrelas. Os dados do novo censo vão nortear a política de captação de eventos para a capital, conforme explica o presidente da Goiás Turismo, Aparecido Sparapani. Pretendemos agora fortalecer ainda mais, porque faz parte do plano de governo ações de captação, né, e promoção de eventos em Goiânia. Então, não só em Goiânia, como no estado de Goiás. Então, é um novo trabalho que deve dar início agora no segundo semestre, já com o plano novo do governador Marconi, né, o plano PAI, para que a gente possa, então, estar incentivando ainda mais grandes eventos a virem para a Goiânia. De acordo com o presidente da Goiás Turismo, Aparecido Sparapani, além de ampliar a quantidade de leitos, é preciso melhorar a qualidade dos serviços para que a rede possa se beneficiar do turismo de eventos, como a Copa do Mundo de 2014. O objetivo é a gente ter um raio-x de tudo aquilo que o empreendimento oferece, não só em termos de acomodação, como em termos de estrutura, para receber esse público, né? Com academias, com saunas, com bons restaurantes, salas para reuniões, enfim, mostrar aquilo que nós temos de real para os organizadores de eventos. E cabe aí depois a cada empresário buscar a melhoria, tá? Já que novos empreendimentos surgem, né? Durante esse ano ainda tem novos empreendimentos para inaugurar. Com certeza até a Copa do Mundo outros também virão. O presidente da Goiás Turismo, Aparecido Sparapani, informou ainda que o censo da rede hoteleira 2012 deve ser concluído em 60 dias. A rede hoteleira de Goiânia conta hoje com cerca de 20 mil leitos. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h27. O mundo em sua casa. Um bom prefeito deve agir para resolver os problemas da cidade. Não pode ser omisso. A saúde, a segurança, o trânsito, o transporte coletivo. Está tudo piorando rapidamente. Goiânia cresce sem controle. O medo e a insegurança deixam todos nós preocupados com o futuro da nossa cidade. O dever de um bom prefeito é uma boa administração. A nossa vai ser planejada, junto com você. E a prefeitura vai funcionar 24 horas. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Mega Sena acumulou e o próximo concurso deve pagar 22 milhões de reais. Segundo a Caixa, 56 apostadores acertaram a quina e cada uma das apostas vai receber 32 mil reais. Outras 3.828 acertaram a quadra e cada uma vai receber 672 reais. As dezenas sorteadas pelo concurso 1419 foram 17, 21, 30, 48, 52 e 58. 8h29, Noticiário Internacional. Subiu para 41 o número de mortos na explosão da refinaria Imoi na Venezuela. Mais de 80 pessoas ficaram feridas no acidente. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio no local. O incidente deve ter pouco impacto nos preços do petróleo, pois a Venezuela pode usar estoque para suprir o mercado sul-americano, além de manter as exportações. O subúrbio de Daraa, a 7 quilômetros de Damasco, na Síria, foi cenário do maior massacre dos 17 meses de confrontos no país. Segundo ativistas, pelo menos
330 pessoas foram mortas entre terça-feira e sábado. Suspeita-se que a ofensiva de 5 dias tenha sido perpetrada pela Shabira, que é a milícia ligada ao regime. Outros relatos dizem que o número de vítimas pode chegar a mais de 600 mortos. Com as restrições à atividade dos jornalistas impostas pelo governo sírio, a imprensa mundial tem dificuldades em confirmar esse número. Agora são 8h30, está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Leandro Franco. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.